Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. De novo, retomamos o nosso compromisso diário de aprofundar a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana contida no Catecismo da Igreja Católica. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Alguns programas atrás, citamos o capítulo 13, versículo 1 da Carta de São Paulo aos Romanos, que fala da origem, da procedência da autoridade. Toda autoridade é constituída por Deus. Mas hoje nós vamos ler e comentar outro texto de outro apóstolo, São Pedro, que na sua primeira carta, capítulo 2, de 13 a 17, nos ensina a mesma ideia, o mesmo pensamento. E pede a cada um de nós submissão a toda a autoridade. Vejamos o que diz o primeiro Papa, um texto magistral, um ensinamento que, quando o assunto é e for a vida social, não pode sair da nossa mente, deve estar bem gravado, bem vivo na nossa memória. Vamos ao texto. Por amor do Senhor, sede submissos, pois, a toda autoridade humana, quer ao rei como a soberano, quer aos governadores como enviados por ele para castigo dos malfeitores e para favorecer as pessoas honestas. Porque esta é a vontade de Deus, que praticando o bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Comportai-vos como homens livres, e não à maneira dos que tomam a liberdade como véu para encobrir a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Sede educados para com todos, amai os irmãos, temei a Deus, respeitai o rei. A ideia, a doutrina de São Pedro é idêntica à doutrina de São Paulo, é a doutrina da Igreja, radicada em textos tão magistrais. E não são os únicos no Novo Testamento a respeito do papel, da importância da autoridade. A autoridade deve ser respeitada. Jesus, em outra ocasião, diante de uma trápola, diante de uma armadilha que apresentaram para ele, é lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus pede uma moeda, pergunta às pessoas de quem é aquela imagem, de quem é aquela inscrição, eles respondem de César, e Jesus responde de forma magistral, nem que sim, nem que não, simplesmente diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não entra no mérito da patifaria, do despotismo, da truculência, das atitudes injustas, depravadas, corruptas, daquela ou daquela outra autoridade. Mas dai a César o que é de César. César é merecedor de respeito. As leis legítimas de César devem ser cumpridas para além da moralidade boa ou má de quem está exercendo a autoridade, mas a autoridade, enquanto tal, é merecedora de respeito e se deve dar a César aquilo que é de César. Em outra ocasião, trataremos dos desvios, dos desmandos de certas autoridades e qual é a posição da Escritura e da própria Igreja diante disso. Se obriga ou não obriga uma lei injusta, uma atitude despótica, uma decisão ditatorial, trataremos disso depois. Mas a autoridade, enquanto tal, é merecedora do nosso respeito. Ela foi constituída por Deus para garantir a lei, garantir a ordem, tutelar e favorecer o bem comum, para punir os maus, para recompensar e facilitar a vida dos bons, dos honestos, dos cidadãos dignos. Amém.